Bem, pessoal, agora nós vamos seguir com a parte da bioética. Teremos aqui também o nosso Dr. Marco Aurélio Guimarães. Igualmente, nós vamos falar do currículo, apenas algumas coisinhas, né? Ele é docente de bioética também em Medicina Legal na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e membro da Câmara Técnica de Bioética do CREMESP. Foi membro de 2008 até 2018, né? Então vamos dar atenção igualmente também ao Dr. Marco Aurélio, por favor, palavras. O senhor vai utilizar algum... Não vou precisar de... Ótimo. Boa noite a todos e todas presentes. Não é muito do meu feitio, mas destacou esse tema, né? Aspecto. Licença para continuar, permanecer aqui sentado para poder falar com vocês. Eu estou, digamos assim, um pouco debilitado, né? Eu estou vindo aí de um quadro febril hoje durante todo o dia, né? E eu estou preferindo permanecer aqui um pouco mais confortável para poder falar. Tá? Bom, gente, gostaria de agradecer o convite uma vez mais para poder falar sobre esse assunto, né? E lembrar aos presentes, né, que quando a gente fala de bioética, né, a gente tem que diferenciar um pouco da ética profissional ou da ética clínica. Tá? A ética profissional, ela se baseia predominantemente em regras que foram estabelecidas e normas a serem seguidas, né? Bioética consiste no processo, é uma área muito mais próxima da filosofia, né, que consiste em pensar como agir certo ou errado quando a norma ou a regra não existe ainda, ou se ela existe e pode já estar defasado, porque pode estar defasada por questões culturais, questões de modificações sociais ao longo do tempo, né? Então esse é o papel da bioética, é pensar e repensar, quando necessário, né, as questões ligadas à vida, saúde e morte, né? E um dos pontos cruciais, né, que a gente tem aí na história da bioética, né, é que a bioética surgiu lá pelos idos de 1971, né? Supostamente o termo teria sido criado pelo Van Rensselaer Potter, mas já se verificou que é bem anterior com o Fritz Jaar, na Alemanha, lá pelos idos de 1931. E em 1979, dois autores americanos, né, o Bishop e o Childress, escreveram um livro que foi um marco histórico depois do Potter, que eram os Princípios da Ética Biomédica, e que surgiram basicamente, inicialmente 3, depois foram desmembrados em 4 princípios, né, que norteavam a tomada de decisões na área da saúde, né? O princípio da não maleficência, né, da beneficência, da autonomia, do respeito à autonomia da pessoa e da justiça. Inicialmente, quando isso surgiu, parecia uma grande solução mágica, né, para a tomada de decisões na área da saúde em geral, tanto na área médica, na área da enfermagem, fisioterapia, qualquer que fosse a profissão da saúde, né? Então, basicamente, a gente julgava, né, uma ação ou uma não tomada de ação dentro desses 4 princípios guias. Só que, ao longo do tempo, esses princípios foram se mostrando insuficientes, né? Não dava para encaixar todas as situações nesses princípios, porque eles não eram hierarquizados, né? Então, numa tomada de decisão, o que eu vou colocar à frente, né? É a beneficência, fazer o bem ao paciente, ou respeitar a autonomia da pessoa na tomada de decisão. Como esses princípios não eram hierarquizados, né, começaram a surgir situações aí de dilemas muito graves, né? E né, que é marcante na história, é justamente o direito de recusa à transfusão de sangue, né? O grupo mais conhecido, né, nessa questão da recusa à transfusão de sangue, né, são os testemunhas de Jeová. Mas nós devemos lembrar que não são só testemunhas de Jeová que hoje pleiteiam o direito de recusar uma transfusão.
há grupos que podem pleitear a não transfusão por vários outros motivos que a gente vai comentar aqui na sequência. Então, a recusa a uma transfusão pode ser por motivação religiosa ou não religiosa. Tá? Nós tivemos um caso bastante peculiar, né? Como a gente pode contar uma parte da história, mas não os nomes envolvidos, né? Mas de um médico renomado aqui de Ribeirão Preto, que precisou fazer uma cirurgia de prótese de quadril, não era testemunha de Jeová, mas fez todo o esforço possível e imaginável, né, para não ser transfundido durante a cirurgia. Né? Inclusive usou o recurso do armazenamento prévio de sangue à cirurgia para poder não receber uma transfusão, a não ser que, como deixou ainda registrado, né, só se fosse em caso extremo. Né? Então a motivação não é só religiosa, a motivação pode ser também biológica. Afinal de contas, o que está em jogo, muitas vezes, é a qualidade do sangue a ser transfundido. Boa parte dos profissionais da saúde aqui presentes, né, vão dizer, mas espera um pouquinho, os hemocentros, em geral, têm um elevadíssimo padrão de qualidade, testam o sangue que vão transfundir. Tá bom, vamos lá. O sangue que é coletado nos hemocentros, nas doações, o sangue é testado para quais agentes patológicos? Primeiro que vem à cabeça de todo mundo, HIV, depois os vírus das hepatites, Chagas, sífilis, outros retrovírus, HTLV1, HTLV2, né? Vamos lá, o que tiver na lista padrão para testagem. Bom, aí eu vou lembrar um fato ocorrido comigo numa época em que eu era doador frequente do Hemocentro de Ribeirão Preto. Né? Fui chamado justamente porque à época eu tinha uma contagem de plaquetas altíssima, normalmente, assim, basal, e era com frequência chamado a fazer doações, né? Inclusive eram doações duplas, né? Por aferese de plaqueta, né? E fui chamado a fazer uma doação e fiz essa doação, mas 2 dias depois eu estava num quadro gripal terrível. Até então, na entrevista padrão de todos os hemocentros, né, eles perguntam, você está bem de saúde? Está tudo bem com vocês? Né, antes da doação? Estava tudo ótimo, até o dia de eu fazer aquilo. 2 dias depois eu apareço num quadro gripal. É possível testar sangue doado para vírus da gripe? Acho que não, né? Não dá. E parece assim um consenso na população, né? Parece que gripe, né? Se tiver algum colega ou alguma colega aqui da área de moléstias infecciosas, né? A gente pode pensar nisso. Parece um consenso geral na população, né? Parece que gripe é uma coisa também meio mágica, né? Você pega assim em algumas horas, né? Você entra em contato com alguém gripado, você está gripado daí algumas horas, né? E, na verdade, não é. A gente sabe que a maioria dos vírus, né, inclusive esse que eu estou no momento, desculpe aqui quem está do lado, né, que é o vírus provavelmente do resfriado comum, né, o vírus do resfriado comum, que também não dá para ser testado. Né, afinal de contas, são vírus altamente mutantes, né, e que quem trabalha com moléstias infecciosas sabe muito bem que o tempo de incubação desses vírus gira em torno de 7 dias. Então, quando eu fiz a minha doação de aferese de plaquetas para o Hemocentro, e 2 dias depois, ou 3 no máximo, eu estava num quadro gripal gravíssimo, né? Muito mal, a minha primeira lembrança foi ligar para o Hemocentro e imediatamente dizer, barrem a minha doação. Eu já devia estar incubando esse vírus, né, há um bom tempo. Então, quando eu fiz a doação, provavelmente eu já estava contaminado, né? Se o material biológico coletado de mim entrasse numa pessoa que já estivesse numa situação debilitada, imaginando sua paciente aí com 2,4, né? 2,4 de hemoglobina, o que aconteceria com ela se ela recebesse uma doação de um produto de sangue que viesse de mim naquele momento?
fico imaginando também, por exemplo, uma criança com linfoma ou uma leucemia, o que teria acontecido. Agora vem a pergunta. Se a gente perguntar para a maior parte da população que fez uma doação de sangue e apareceu gripada há 2 dias atrás, há dois ou 3 dias depois, alguém vai ligar para o Hemocentro para avisar? Não. A maioria maciça da população não vai fazer isso. Só fiz porque sou da área da saúde. Sou médico de formação e tenho consciência desse fato. Agora estamos aí num período de calor grande. Daqui a pouco vai chegar a época das chuvas. Aí vamos ter as epidemias, né, ou surtos de dengue, zika, chikungunya, que são também outras doenças não passíveis de testagem, né, nos hemocentros. Então, a pessoa chega para doar, ela não sabe se ela foi picada por um mosquito infectado 2 ou 3 dias antes, já está incubando uma arbovirose. Então, apesar dos pesares, né, a transfusão de sangue, apesar de todas as testagens, não é um procedimento absolutamente isento de riscos, né? A própria classe médica deveria, digamos, ser mais sincera, eu acho, com a população na divulgação dessa informação, né? Porque a grande maioria das propagandas que a gente vê, nada contra doar sangue, eu já fui doador por muito tempo, nada contra doar sangue e receber sangue, quem queira, né? Mas deveríamos ter a consciência de que deveria ser alertado da forma correta. É uma questão ética premente, que a população deveria ter direito a saber dessa informação, né? E a gente vê na maioria das campanhas pela TV, principalmente no mês de junho, né, quando começam as viroses respiratórias, né, junho, julho, né, geralmente as campanhas nos hemocentros vêm com a seguinte expressão: sangue é vida. Todo mundo aqui já viu campanha escrito isso, né, ou falando isso na TV, rádio, etc. Então se associou imediatamente que a doação de sangue é um ato humanitário, é um gesto nobre, e é mesmo, né? E que receber uma transfusão é igual salvar uma vida. Não necessariamente. Também sabemos que existem vários tipos de reações a transfusões, né? Agora, eu verifiquei ainda hoje, né, eu recebi o link que o Irimar me mandou, eu vi lá numericamente a incidência de várias dessas reações, estatisticamente elas são muito baixas. Mas eu nunca vi nenhum trabalho listando as reações às doenças infecciosas mais comuns, como gripe, resfriado, até porque fica difícil criar o nexo causal, né? A pessoa recebeu a transfusão e aquilo estava no sangue, ou ela se infectou porque o vírus estava no ar, ou foi picada por um mosquito, né? Então fica difícil criar qualquer estudo científico com esse nexo causal, né? Mas, de qualquer forma, sangue é um recurso caro, né? E também não é de disponibilidade ilimitada. Se fosse assim, não teria que ter campanha de doação, né? Época de carnaval, né, e festas de fim de ano, tem que ficar insistindo nessas campanhas para as pessoas doarem sangue, porque os estoques baixam. E aí fica estranho a gente pensar, né, que um recurso que é escasso, não tem disponibilidade constante a hora que se quer e da forma como se quer. Acho que o Vicente pode dizer isso, deve ser desesperador para um anestesiologista chegar lá e tal, fazer um procedimento num paciente que tem um tipo de sangue raro, como um AB negativo, ligar para o banco de sangue para pedir, né, bolsas de sangue desse tipo e não ter. Falar, não tenho, ou tenho só metade do que você está precisando, né? E aí, se impor a um grupo específico que não quer receber essa modalidade de tratamento, né, impor a necessidade, impor a transfusão de um recurso que pode vir a faltar no momento seguinte para um outro paciente, que esse sim quer receber esse tipo de tratamento.
né? Então, criamos aí mais um dilema e uma ambiguidade ética curiosa, né? Transfunde-se quem não quer com um recurso raro, sob o pretexto de salvar a vida, o que na verdade pode estar sendo algumas vezes, e isso a gente não consegue quantificar, muito pelo contrário, colaborar para que a pessoa não viva, né? Ainda que isso seja uma possibilidade, né? Em detrimento de deixar de usar um recurso com uma pessoa que queira receber. Então, esse é o tipo de questionamento que a bioética se faz, né? Então, mais do que eu vir aqui hoje para trazer respostas, eu vim para plantar dúvidas, né? E essa plantação de dúvidas, né, vem de uma questão para mim aqui, né, que é algo que está se tornando um problema na área da saúde e na área do direito, que é a necessidade da real prescrição médica, né, versus o temor do processo jurídico. Quantas vezes as equipes médicas vão transfundir sem real necessidade, pelo medo de serem acusados de omissão ou de não terem utilizado todos os recursos disponíveis para salvar a vida de um paciente, né? Então, com isso, a classe médica se sente pressionada, teme e muitas vezes vai acabar não tendo, por exemplo, uma das coisas que o Dr. Vicente colocou, que é a tolerância à anemia, né? Se eu tolerar a anemia até um determinado ponto, mas isso der errado e eu não tiver transfundido, eu vou ser processado e vou ter consequências seríssimas para a minha carreira, a minha vida pessoal, minha família e tudo mais. Então, na dúvida entre não transfundir e transfundir, então eu transfundo mesmo que desnecessariamente, né? Isso pelo medo do processo jurídico, né? E nós temos que considerar uma coisa que não é algo muito agradável de se ouvir, né? Mas, como diz um colega meu lá do departamento, eu já me tornei um especialista em sincericídio, né? E, né, vamos falar bem da verdade. Tanto a medicina como o direito no Brasil tiveram na sua estruturação grande influência das religiões predominantes, né, que são numericamente tem maior número de seguidores, né? Com isso, as crenças também estão embutidas, tanto na área médica quanto na área do direito, e essa questão do dever de salvar a vida, né? Se é que isso realmente a gente assumindo conscientemente, será que isso é verdadeiramente possível ou é uma questão da alimentação do nosso ego de poder, tanto médico como no direito? Eu fiz aqui uma psicoterapia aguda agressiva, né? Então, fica aí uma outra pergunta, por exemplo, com relação a isso. Por que transfusão nós podemos nos dar ao direito de impor a um paciente que não quer receber, independente da motivação ser religiosa ou não, enquanto outros tratamentos isso não é possível? Por exemplo, entra-se nessa polêmica, né? Transfundir, vou transfundir, mandato judicial, põe, não põe. Agora, eu não posso pegar um paciente que está precisando de um transplante renal e forçá-lo a receber um transplante renal. A vida dele também pode depender desse transplante. De repente, a hemodiálise já não é mais uma solução para aquele paciente. Mesma forma, o transplante cardíaco, o transplante hepático e assim vai. Se a pessoa não quiser receber, não recebe. Ninguém pode forçar a colocar uma pessoa no centro cirúrgico, além do que também esses recursos são raros e caros, depende de doadores, nem sempre vivos, né? Impressionante, né? A gente está falando exatamente da mesma coisa. Nós estamos colocando um tecido, né? Afinal de contas, sangue é um tecido, que provém de uma outra pessoa, que está doando, dentro de uma outra pessoa. Rim, fígado, pulmão, qualquer que seja outro órgão, também são tecidos. Só que a facilidade técnica da execução de uma transfusão permite aos profissionais da saúde essa ambição de querer fazer lá na marra, mesmo que contra a vontade e a decisão autônoma das pessoas, né?
Aí me vem a pergunta, nos tratamentos futuros que estão aí por vir. Se a gente falou da influência das religiões predominantes no direito e na medicina, o que será que vai acontecer quando um dos tratamentos mais prováveis que nós temos a curto prazo para ser instalado na área médica, com células tronco-embrionárias, seja para o tratamento do infarto agudo do miocárdio? Já tem aí vários trabalhos publicados mostrando que já tem células tronco-embrionárias que você pode colocar no paciente, aquilo vai rapidamente atuar na área infartada e recompor o tecido cardíaco, né, e colaborar na sobrevida da pessoa, até salvar, entre aspas, a vida da pessoa. Será que a hora que nós tivermos um católico, protestante, evangélico, um espírita e disserem, não quero receber tratamento com célula tronco-embrionária porque, na minha forma de crer, a célula tronco-embrionária é um produto de um aborto, de um embrião que provém de uma... É um embrião, né, ou foi uma fertilização. Se aqueles que creem que a vida começa na fecundação, se a gente utilizar a célula tronco-embrionária, então eu estou usando um produto de uma fecundação, que foi impedido de se desenvolver como ser humano. Então, né, na hora que chegar a esse ponto, e alguém alegar o direito de recusa por motivo religioso, vai ser respeitado porque são as religiões predominantes? Ou nós vamos tratar exatamente da mesma forma como os testemunhos de Jeová são, na média, tratados pela área da saúde e também da forma como é tratado, encarado nessas grandes disputas judiciais, né? Um dos problemas, né, que a gente tem que lembrar é que quando a classe médica assume que é seu dever salvar vidas e não tratar as pessoas, né, ela chama a si a responsabilidade jurídica e todas essas polêmicas, as tomadas de decisão, né? Em vários países, né, não se discute mais a questão da autonomia da pessoa adulta. Eu morei na Inglaterra em 2002, quando fiz meu pós-doc. Lá não se discute isso. Se você é maior de idade, você tem decisão autônoma, não quer receber uma transfusão, você não recebe. E aqui no Brasil ainda mantemos essa polêmica do questionamento da autonomia da pessoa em posse das suas faculdades mentais e da sua autonomia e dignidade e direito de pessoa humana. E ao assumir essa postura do é minha função, né, como médico ou como enfermeiro, enfermeira, salvar vidas e me dedicar ao máximo a isso, eu estou também chamando a mim o ônus dessa responsabilidade. Enquanto se eu respeitasse a autonomia da pessoa, né, de dizer, eu não quero, então nós vamos fazer todo o possível com os recursos que você aceita, porque minha função é cuidar de você, da forma como você me permite que eu cuide, né? E aí, né, também temos que colocar o pensar bioético dentro do direito, né, e também não confundir bioética com biodireito, né? Mas enquanto não houver um acordo entre a área médica e a do direito, né, enquanto a classe médica, e isso a gente fala de níveis de conselhos regionais e conselho federal, a gente não assumir que, pronto, não é nossa obrigação salvar vida dessa forma, com a transfusão de sangue. A pessoa tem o direito de decidir. Pronto. Enquanto não houver um acordo também com o direito de que, né, advogados, promotores, juízes vão assumir que não é a função do médico essa, sim respeitar e tratar a pessoa da forma como ela deseja ser tratada, então se respeite o princípio da dignidade humana, inclusive de previsão constitucional, né? Esse dilema não tem fim, né? E quem acaba pagando o pato, né, dessa história toda são os profissionais de saúde, né? Então, essa persistência do paternalismo médico, né, questionando a autonomia da pessoa, mesmo quando ela está lúcida, consciente, né, é o que abre as portas para a judicialização da medicina, né? E
para concluir esse raciocínio, né, lembrar que quando o Bishop e Childress colocaram os 4 princípios iniciais da bioética, que deram início à linha bioética do principialismo, né, e aquilo parecia uma solução mágica, outros princípios tiveram que ser incorporados à bioética, né, porque eles não solucionavam tudo. Então, aqui eu gostaria de lembrar dos princípios dos cuidados, né, como o Dr. Vicente colocou muito bem, né, usar o melhor possível do cuidado médico, mas do que a pessoa aceita receber. Né? Nisso, os profissionais de enfermagem são exímios em fazer. Né? O cuidar, né, na linha de frente é muito mais o ato da enfermagem do que o ato médico. Né? Outra questão são os critérios de verdade. Né? Quando é que nós vamos assumir que a transfusão de sangue não é um procedimento totalmente isento de riscos? A gente fala muito da testagem, das reações transfusionais, tudo, mas eu não vejo, né, esse simples fato das doenças infecciosas agudas e simples, né, serem levantadas a público, como eu fiz agora aqui. Eu acho isso interessante porque que se esconde isso tanto da população. Né? Então, falhamos com critérios de verdade com a população. Mas, para finalizar, os 2 princípios bioéticos que hoje em dia acho que a gente mais precisa ter. Né? O princípio da tolerância. Não só da tolerância religiosa, né, para com os testemunhos de Jeová, que tem por uma questão de crença e de fé não receber a transfusão de sangue. Mas também nós temos a intolerância na direção oposta. Né? Afinal de contas, nós também temos uma seletividade nas doações de sangue. Recentemente, nós tivemos um movimento, né, muito sério dentro da população LGBT, né, questionando por que nos hemocentros se questionam se uma pessoa é homoafetiva ou não, já não se aceita a priori a doação. A priori, todo homoafetivo é promíscuo, seja homem, seja mulher ou seja transgênero. Assim como todo heteroafetivo não é promíscuo. Então, nós também não temos tolerância nem para receber a doação de sangue. Né? A gente precisa repensar os critérios com que a gente tem trabalhado. E, por fim, né, o princípio da alteridade. Coloque-se no lugar do outro. Não com a sua visão de vida, não com a sua história de vida, mas com a visão do outro. Né? Se a dor física na área da saúde já é difícil de ser mensurada, quem dirá a dor psíquica? Eu que trabalho na área de medicina legal, eu estou assustado nos últimos, pelo menos 3 anos. Na verdade, começou de 2015 para 2016, né? O aumento do número de casos de suicídio aqui na nossa região está algo assustador. Né? A gente não sabe ainda exatamente, mas o quanto a dor psíquica, né, está atingindo as pessoas e de que forma isso tem aumentado tanto, né, o desejo de não viver. Agora, o que nós, como profissionais de saúde, podemos impor a uma pessoa que, por crença, vai se sentir destruída, contaminada e auto-excluída de si mesma, ao ser imposta a ela uma transfusão, um procedimento que ela não deseja. Em termos bioéticos, eu faço uma analogia de uma transfusão forçada. Eu vou só falar em termos genéricos e aí vocês deduzem. Qual é o ato mais próximo que a gente tem de inserir um líquido corporal de outra pessoa em uma outra pessoa contra a vontade dela? Como se chama isso? Então fica aí um questionamento, né? Tudo bem que alguém pode dizer, mas isso é contra a vontade, é por uma questão de um ato sexual, isso não salva uma vida. A questão de salvar a vida com uma transfusão nós já discutimos.
E para terminar, né, eu terminei de assistir há pouquíssimo tempo, trouxe aqui para ver, né? Recomendo a todos assistirem esse filme, Um Ato de Esperança, com a Emma Thompson e o Stanley Tucci. É o dilema de uma juíza de autorizar ou não a transfusão de sangue num jovem testemunha de Jeová que está com 17 anos e 10 meses de idade. Pela lei da Inglaterra, enquanto ele não é maior, ele não pode recusar, né? Mas até aquele momento ele tem que ser tratado como criança pela Children's Act, que é o nome original do filme, né? O ato, lá eles chamam as leis, né, que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela seria o ato das crianças, né, o estatuto, né? Recomendo assistirem para que se pense nessa questão da alteridade, de se colocar no lugar do outro, tá? Com isso que eu termino as minhas colocações, e como eu disse, eu espero não ter apresentado soluções, mas ter plantado várias dúvidas para que as pessoas comecem a questionar e não aceitem simplesmente passivamente as informações como elas são normalmente impostas a nós sem questionamentos. A função da bioética não é aceitar simplesmente, é questionar, tá? Espero ter dado substratos para que vocês passem a questionar, tomem uma posição, decidam, mas que seja uma decisão embasada em informações provenientes de todas as fontes possíveis, que é o que eu tentei fazer aqui, né, até agora. Obrigado pela atenção.